O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aí ouvindo Jesus nos falar, ouvindo Jesus nos ensinar através de parábolas. Mas graças a Ele explica as parábolas para nós. Ele já explicou a parábola do semeador, agora ele vem com a parábola do trigo e do joio, e depois vem a explicação. Depois vocês podem pegar a continuidade desse evangelho, é o capítulo 13, de 36 a 42, a 43, né? Vou dizer de novo. Mateus 13, 36 a 43, ali está a explicação. Mas hoje Deus nos dá a parábola em si. Depois Ele explica. Então vamos observar aqui. Depois na explicação Jesus vai falar que tanto o trigo como o joio foi semeado no mundo. Quem semeou o trigo? Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. É Ele que vai nos dando, apontando o caminho da salvação, vai falando do céu, da eternidade, do lugar onde nós estaremos. É Ele que vai nos ensinando que nós devemos praticar os mandamentos, viver bem, com muita alegria, os sacramentos. É Ele que nos impulsiona à confissão, ao arrependimento, à Eucaristia, à Santa Missa. É Ele que nos diz que nós devemos abandonar as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. É assim o trigo. Já o joio é semeado pelo diabo. E o diabo ensina tudo o contrário. Ele vai dizer que os prazeres desse mundo é bom. Ele vai dizer que não se precisa ir para a missa. Para que os sacramentos? Para que Deus? Deus, ele fica cobrando demais.
Eu ofereço a vocês a liberdade para vocês fazerem o que vocês quiserem. É assim que o diabo faz. Ele semeia a maldade e Jesus semeia a bondade. Então, essa semente boa e essa semente ruim, ela está nesse mundo. Aqui o mundo é esse mundo físico, é o planeta Terra. Então, no planeta Terra é assim que está. Está constituído de joio, está constituído de trigo. Há uma divisão. Estão ali os dois. Agora, o triste, meus irmãos, é saber que o número de joio é maior do que o número do trigo. Vocês se lembram que Jesus fala da porta estreita e da porta larga? E a porta larga que conduz à perdição, ela entra mais pessoas? É nesse sentido. Então, o número de trigo, de joio, melhor dizendo, é maior em relação ao número de trigo. O desejo de Deus é que o joio se torne trigo. É que haja essa transformação dos infiéis para os fiéis. Você está entendendo? A evangelização, ela consiste nisso. Consiste em fazer com que o trigo vá em busca do joio, e aqui os fiéis em busca dos infiéis, para que os infiéis se tornem fiéis. Não é o contrário, não pode ser o contrário, os fiéis se tornarem infiéis. E parece que isso está acontecendo, né? Parece não. Os batizados estão vivendo como joio, fazendo tudo aquilo que o diabo quer e o diabo gosta, em vez de fazer aquilo que Deus quer, que Deus prefere. Mas é assim o mundo. Então, nesse mundo, aí está, como eu acabei de falar, já antecipando, estão os católicos, os cristãos, que são os fiéis, que buscam a Deus, que buscam a fidelidade, que querem ser de Deus. Hoje a igreja celebra também Santa Brígida que viveu a fidelidade a Deus, com os filhos que ela teve. Ontem nós vimos Maria Madalena, que se tornou também fiel, ela era infiel. E do outro lado estão os pagãos, os infiéis, aqueles que não querem saber de Deus. Aí Jesus está dizendo o quê? Que nesse mundo os dois estão aí, olha, estão aí. É neste mundo, é preciso ficar bem claro que neste mundo esses dois tipos estão juntos, estão aí. Juntos no sentido de que estão aí. Por exemplo, numa casa, na nossa família, estão ali trigo, estão os trigos, estão os joios. Estão crescendo, estão vivendo. Às vezes está lá o trigo, né? Os fiéis estão tentando trazer esses infiéis que são o joio para o lado de cá. Então, estão também o joio querendo levar os fiéis para o lado de lá. É esse combate, é essa luta.
estão aí. Nós podemos também colocar como esse mundo, poderíamos dizer assim, a igreja. E dentro da igreja, agora vejam, meus irmãos, dentro do grupo daqueles que seguem nosso Senhor, tem aqueles também que são fiéis e tem os infiéis. Se você perguntar, você é católico? Eu sou, mas a vida dele não é de um católico, é de um infiel, é de um pagão. Mas tem também, graças a Deus, aqueles católicos que são fiéis, os cristãos que são fiéis. Vocês estão vendo que está sempre essa diferenciação? Há um grupo e outro, estão em todos os lugares. Num campo de futebol, ali assistindo o jogo, estão os fiéis e os infiéis. Estão ali os trigos, estão os joios. Em qualquer repartição. No exército estão os fiéis e estão os infiéis. Assim, no sentido daqueles que querem ser, que vivem a vida em Deus. No governo existem os fiéis, existem os infiéis. Estão tudo aí, meus irmãos, estão tudo aí. Nas escolas existem os professores que são trigo, que são os fiéis, e existem os professores que são joio, que são os infiéis. Mais uma vez eu falo para vocês, o joio é sempre a maioria. E eles precisam abrir o coração e se tornar trigo. Entre os casais, a mesma coisa. Entre os casais existem os fiéis e os infiéis. Os que são trigo e os que são joio estão ali. Entre nós sacerdotes existe também, é lamentável, mas entre os sacerdotes também existem os sacerdotes fiéis e existem os sacerdotes infiéis. Tem aqueles que estão ensinando certo e tem aqueles que estão ensinando errado. Entre os bispos, a mesma coisa. Existem os bispos que estão ensinando certo e tem os bispos que estão ensinando errado. Entraram nesse caminho das ideologias e eles acham que está tudo bem, está tudo certo. E tem aqueles que estão nessa ortodoxia, nessa fidelidade, se apoiando na doutrina, nos ensinamentos do magistério. É assim, está aí. Não se espantem. Mas no grupo dos homossexuais, esses que têm essa tendência que vai contra a natureza, e assim estou falando que vai contra a natureza porque é ensinamento da igreja, e na carta aos Romanos, no capítulo 1, fala que é contra a natureza o ato, né? O ato de deitar um homem com homem, uma mulher com uma mulher. Mas você sabia que dentro do grupo dos homossexuais existem os fiéis e os infiéis? Esses dias agora eu me deparei com dois que são fiéis, que vivem uma vida santa, que vivem uma vida casta, que está lutando contra esses desejos pecaminosos. Se continuarem assim, vão para o céu. Esses são trigos, graças a Deus. Mas existe também aqueles homossexuais que não, que eles estão vivendo uma vida pecaminosa, uma vida errada, dizendo que eles têm o direito, que eles devem se amar, e estão aí até dizendo que se casaram e tudo, que se amam, e estão numa vida pecaminosa. Joio e trigo, é assim. Compreende?
essa diferenciação. Existem religiosos que são fiéis. E existem religiosos que não estão sendo fiéis. Existem médicos fiéis, que são trigo, e existem médicos infiéis. Libera tudo, incentiva o aborto, e existem aqueles médicos, enfermeiros e todos, que são fiéis, que estão dizendo aborto não pode abortar. Não pode praticar o aborto. Vocês estão entendendo essa lista que eu estou trazendo? Essas contradições existentes neste mundo? Como diz Santo Inácio de Loyola nos retiros espirituais, a bandeira de Cristo e a bandeira do diabo é isso. A bandeira do diabo, joio. A bandeira de Cristo, trigo. E aí na explicação da parábola, Jesus vai dizer nós ouvimos aqui, né, retomando, ali os trabalhadores foram lá e disse assim, vamos arrancar o trigo, vamos arrancar o joio para não prejudicar o trigo. Aí o dono diz, não, agora não deixa. Esse agora não deixa é para ver se muda. É para ver se essas pessoas que estão do lado do diabo, que é essa explicação que Jesus dá, que vivem a vida de joio, para ver se no tempo eles se transformam em trigo. Não, agora não. Mas só que aí vem a explicação, aí vai chegar o dia, meus irmãos, que vai arrancar. Vai arrancar. E aí vai ser assim. Vai ser colocado um de um lado, outro do outro. E aqui vocês viram, né? Vai chegar o momento que vai arrancar, então eles arrancai primeiro o joio, os que não quiseram mudar de vida, que permaneceram no erro e quiseram viver dessa forma, arrancai primeiro, amarrai em feixes para ser queimado. E lá, na explicação, vai ficar bem claro que esses daí vão ser colocados, porque é o joio que não quis se converter, não quis mudar de vida. Então eles serão jogados, esse arrancado aqui, amarrai o feixe para ser queimado, e ali Jesus deixa bem claro, vai ser lançado na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aí eu fico agora pensando nesses pregadores, dessas pessoas da igreja que estão agora semeando o joio, dizendo que o inferno não existe. Então, diante do que Jesus falou aqui, o que dizer? Ele está dizendo que o joio que não mudar vai ser lançado no fogo. E ali haverá choro e ranger de dente. E aí? Então o inferno não existe? A condenação não existe? E o que é que vai acontecer com o trigo? Aí Jesus vai dizer o seguinte, que eles irão para o céu, e lá no reino do Pai, eles irão resplandecer como o sol. Você viu como o sol resplandece? É lindo o sol. É lindo. É assim. O trigo vai ser assim. Então, meus irmãos, depois que o trigo e o joio passar, nós iremos ao juízo. E ali nós seremos julgados. Depois, meus irmãos, lá na eternidade, porque até agora eu estou falando apenas no plano deste mundo. Então, no plano deste mundo ainda há possibilidade do joio se tornar trigo. Há possibilidade. Por isso precisamos evangelizar, por isso precisamos falar de Deus, para que haja conversão. Agora, depois do julgamento, aí nós iremos, claro,
para a eternidade, e a eternidade se dividirá entre trigo e joio. E aí não vai ter mais convivência, não vai estar mais assim, lá no céu, vamos dizer assim, vai estar o joio e trigo juntos, ou no inferno vai ter trigo e joio. Não, vai ficar separado para sempre. Trigo, os fiéis no céu, na felicidade, como Jesus disse, vai resplandecer para sempre na alegria, na beatitude, na felicidade de estar com Deus, na convivência com os santos e todos aqueles que foram fiéis para sempre. E o outro grupo vai viver no inferno para sempre. E não vai haverá possibilidade mais nenhuma de se unir esses dois grupos, estarem juntos. Esses dois grupos estarão separados por toda a eternidade. O grupo do joio, sofrimento para sempre. O grupo do trigo, felicidade para sempre. E aí, meus irmãos, o que você quer? Eu já sei o que eu quero. Eu vou lutar, meus irmãos, neste mundo para ser trigo. Ainda mais depois que eu descobri que tem padres no inferno. Nada disso. Mas eu descobri também que tem padres no céu. Então, se tem padres no céu, eu vou fazer o possível, eu vou lutar. Eu não tenho outra coisa a fazer senão lutar. Então, no meio desse mundo, aonde tem trigo e joio, eu vou lutar para fazer parte do grupo do trigo. Vai ser muito suor, vai ser muita lágrima, mas vai valer a pena, porque depois que sair deste mundo e passar pelo julgamento diante de Deus e resplandecer na glória, vai ser maravilhoso. Aí eu pergunto para você, essa é a minha decisão, e a sua será qual? Você vai vivendo mais ou menos? Você acha que dá para viver com um pé no mundo e um pé na igreja? Um pé com o diabo e um pé com Deus? Você acha? E não tem isso não, meus irmãos, não tem. Ou está com Deus plenamente, ou vai estar com o diabo plenamente. Não tem isso. E aí, você quer ser trigo ou você quer ser joio? Quem é trigo, pelo amor de Deus, você que é trigo, não se transforme em joio. Mas tem muito trigo se transformando em joio. E você que é joio, pelo amor de Deus, se transforma em trigo. E graças a Deus tem muito joio se transformando em trigo. A opção, meus irmãos, é todos nós sermos trigos. Nós não podemos ser joio. Quem é trigo, persevere. Quem é joio, largue tudo e se transforme em trigo. E levemos uma vida santa. E hoje, como é sábado, vamos nos dirigir a Nossa Senhora pedindo que ela nos ajude e interceda por nós, para que nós sejamos sempre trigo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Não permitas, Mãe, que eu me transforme em joio. Jamais, minha Mãe. Não permitas, minha Mãe, que essas pessoas que estão me ouvindo se transformem em joio, que elas sempre sejam trigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.